Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à coluna Jogos de Guerra da Gazeta do Povo. Meu nome é Luiz Kawaguchi, eu sou jornalista, colunista da Jogos de Guerra, jornalista especializado aí em temas de defesa e segurança. Toda quinta-feira à noite a gente traz aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo uma grande entrevista aí com temas de conflito, indústria bélica, guerras e geopolítica. Hoje temos aqui a honra de receber Nelson Ricardo Fernandes Silva, ex-militar, militar-major da reserva e consultor especialista em gestão de riscos. Nelson, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês, de estar batendo esse papo aí com o nosso pessoal aí no Brasil. Ele está falando no Brasil porque o Nelson está na Geórgia, ele está em Tbilisi, ele já está há um ano mais ou menos viajando aí pelo leste europeu. E eu convidei ele aqui para falar com a gente hoje exatamente sobre essa região, porque o que aconteceu? Há uma grande tensão na Ucrânia, ou seja, a Rússia enviou mais de 100 mil tropas para a fronteira da Ucrânia, isso não é uma novidade, mas a novidade é que agora, em janeiro, no dia 10 e no dia 12, vão ter aí conversações envolvendo Rússia, Estados Unidos e a OTAN. Então a gente vai tentar traçar aqui um cenário do que pode acontecer no começo do ano que vem nessa região. Mas antes eu vou falar um pouco do currículo aqui do Nelson. Ele trabalhou mais de 25 anos no Exército, ele é oficial, foi para a reserva como major. Eu tive a honra de conhecê-lo na missão de paz no Haiti, em 2005, quando ele era capitão da área de operações lá e era do segundo contingente da missão de paz. Está lembrado disso daí? Isso, lembrando, estou ficando velho. E o Nelson também trabalhou no Secopab, aí, que é o centro que prepara militares para missões de paz no exterior, o Secopab é do Exército, e também trabalhou na Brigada Paraquedista. Depois que ele foi para a reserva, ele aí fez pós-graduações aí na Manchester University e na Harvard Business School, onde ele se especializou na área de gestão de riscos. Trabalhou aí para grandes consultorias internacionais e hoje aí lidera projetos aí, o ARP Risk e o portal da gestão de riscos. Nelson, vamos começar falando então dessa questão aí cultural, já que você está há mais ou menos um ano aí, já morou na Ucrânia, agora está na Geórgia, como que você vê as diferenças culturais que estão aí servindo aí de pano de fundo para essas tensões, ou seja, dá para a gente fazer o raciocínio típico aqui do Ocidente de, vamos perguntar para o pessoal da Ucrânia se eles querem ser da OTAN ou se eles querem ser amigo dos russos? É simples assim essa análise? É uma coisa democrática ou não é bem assim que a banda toca? Isso é uma pergunta bastante interessante, bastante curiosa, né? Esse pouco mais de um ano que a gente está aí entre Ucrânia, Geórgia e Turquia, né? A gente passa a ter uma noção um pouquinho diferente. O que ocorre? No Ocidente, a gente normalmente, quando a gente faz um roteiro de viagem, vai para os Estados Unidos, vai para aqueles países ali mais conhecidos da Europa, Portugal, Inglaterra, Espanha, né? França. Então, você tem uma sociedade com alguns valores parecidos, né? De certa forma, a sociedade cristã, boa parte dela orientada pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Você pega os países que são ex-União Soviética, eles são países no qual eles têm uma orientação em cima da Igreja Ortodoxa. Ela é uma igreja cristã, mas é ortodoxa, então é diferente. Na Igreja Ortodoxa e nessas sociedades, são sociedades que inicialmente, durante muito tempo, e hoje boa parte delas são assim, acho que até a grande maioria, são sociedades por papéis. O que é uma sociedade por papel? Você espera que o homem tenha uma função, você espera que a mulher tenha outra função,
você trata o homem de um jeito, você trata a mulher do outro, você trata o idoso de um jeito, a criança de outro, o adulto de outro. Então, tem papéis, tem o papel do Estado, você espera alguma coisa de um guarda, você espera alguma coisa de alguém. Então, são comportamentos que eu não diria que são pré-determinados, mas que eles são estimulados. E alguns deles são até pré-determinados. Por exemplo, se você vai numa igreja ortodoxa, tem uma placa lá, as mais tradicionais, aqui na Geórgia, acho que todas, com dress code. Então, o homem não pode entrar com a cabeça coberta, a mulher não pode entrar com a cabeça descoberta, senão ela não entra. Ela tem que estar de vestido, tem que estar de saia, abaixo do joelho. Tu não pode entrar com o celular na mão, tu não pode bater foto e etc. E são coisas que são cobradas aqui. A própria sociedade, ela cobra isso. Eu estou falando isso porque isso influencia no comportamento de uma sociedade. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, estava uma polêmica muito grande a respeito do Covid, vacina, lockdown e etc. Aqui não funciona muito assim. Você tem alguém da área técnica médica do governo que vai definir se é lockdown, se é isso, se é aquilo. Não tem essas manifestações gigantescas como tem na Europa Ocidental, porque vai ter lockdown na Bélgica, porque vai ter isso, porque o pessoal na Áustria não concorda. Aqui não tem essa comportamento social é outro, né? Então, quando você chega com uma ideia que é muito comum aí no Ocidente, às vezes aqui é estranho, não é? É raríssimo você ver alguém aqui em São Paulo, às vezes era comum, em Londres também, passava o cara com cabelo azul, o outro com cabelo vermelho, isso aqui é raríssimo você ver, porque é uma sociedade por papel, então o cara quer se enquadrar em algum papel. Ele quer ser parecido, a identificação dele é uma identificação social. Outra coisa, eles são muito mais homogêneos do que a gente. Tem muito menos mistura. E eles não veem, boa parte deles, principalmente a Rússia, a Polônia, a Hungria, eles não veem multiculturalismo como um valor. Eles não acham legal ser multicultural. Eles acham legal ser do jeito que é. E que não tem nada errado com isso, desde que você respeite os outros. Mas é a forma de ver o mundo deles é diferente da forma de ver o mundo nossa. Por exemplo, pego o exemplo da Ucrânia, tem umas roupas típicas ucranianas, tem um dia nacional que é o dia dessas roupas típicas. Então as mulheres se vestem com aqueles vestidinhos, com os bordados, todo mundo na rua nesse dia está desse jeito, entendeu? Assim como o Brasil tem o carnaval e é algo tipicamente brasileiro, né? Então são cabeças diferentes, são sociedades e veio muito diferentes. O terceiro ponto que eu acho que vale a pena a gente falar aqui para a gente entender depois o todão dessas diferenças. Quando você nasce no Brasil, na América Latina de maneira geral, a gente considera um negócio chamado jus soli. Você nasceu direito do solo, você nasceu no Brasil, é brasileiro. Não interessa se o Brasil não gostava do teu pai, se teu pai era um picareta, se valia, se era um procurado, se você veio fugido, se tu é filho de italiano. Tudo botou o pé, nasceu no Brasil, você é brasileiro, jus soli, como em boa parte dos países, aí, a grande maioria na América Latina. Quando você vai para a Europa Ocidental, o que define a cidadania é a sua paternidade, né? Então, tu tem sujeito que está aí no Brasil, é filho de português, filho de espanhol, ele vai lá e requer a dupla cidadania. Para o russo, não. O que faz você ser russo, não necessariamente você precisa nascer na Rússia, é a sua identificação com a cultura. Então, primeiro é você falar o idioma russo, segundo é você entender a história russa e a legislação russa e você seguir a lei. Então, primeiro fator que ele chama para você ter ground, se você ter raiz, se você quiser avocar a cidadania russa. Então, você tem que fazer uma prova de russo,
uma prova de legislação russa e uma prova de história da Rússia, se você quiser virar russo. Por outro lado, você é considerado russo. Uma vez considerado russo, então, por exemplo, o Stalin, que governou a Rússia, que governou a União Soviética, ele era georgiano. O Khrushchev, que governou a União Soviética, ele era ucraniano. Então, era muito comum. Um outro ponto que é importante a gente saber: a gente nasceu, viveu e vai morrer dentro de uma sociedade capitalista. Então, a gente nasceu com isso. A Rússia não. Ela passou anos sendo um país comunista. E enquanto na sociedade capitalista você tem o individualismo, aqui você tem o coletivismo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que não tinha casa para todos e que você não tinha como comprar uma casa, porque não era capitalista, você precisava do Estado te dar uma casa, né? Porque era comunismo. Então, você tem umas estruturas na Rússia, até alguns pontos da Ucrânia, na Rússia é mais comum, o Estado fazia a casa e dava lá para o Kavagut um quarto. O outro quarto era para o Joãozinho, para a família do Joãozinho, a outra da Mariazinha. A cozinha, o banheiro e a sala era coletivo. Então, nessas sociedades coletivas, o que vem primeiro é o Estado. A preocupação é você fazer o Estado grandioso e o cidadão vem depois, que é diferente da sociedade individualista. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem à beira de um conflito, ou um processo de resolução, você vai sentar pessoas que pensam diametralmente opostas e que não estão certos nem errados, são visões de mundo diferentes e que vai ser um negócio extremamente complexo para você chegar a um ponto de equilíbrio. Outro detalhe é que a União Soviética ela era composta de 15 repúblicas além da Rússia. Então, isso era uma coisa só. Era muito mais forte essa ligação do que você tem na União Europeia, né? Na União Europeia, você tem, é até gozado, porque a União Europeia, ela, em certa forma, tenta copiar um modelo, né, que ela mesma criticava, né, de enfraquecer a soberania dos países. Quando você pega a União Soviética, era muito mais agravado isso. Você não tinha praticamente soberania desses países, você tinha uma coisa só. E daí essas principais diferenças na sociedade. Quando o que você está trazendo é que realmente muitos desses países ficaram sob o jugo do comunismo, muitos deles sofreram. Com a queda do comunismo, e com a queda do Muro de Berlim em 89, muitos desses países correram para o Ocidente. Um caso desses, clássico, foi o da Polônia. Basta você ficar 5 minutos na Polônia que você sente que eles não gostam da Rússia, eles até, entre aspas, perdoam o que a Alemanha fez com eles na Segunda Guerra, mas os russos já é outra história. Eles não querem, uma das primeiras medidas que eles quiseram foi entrar na OTAN, e não só a Polônia, mas diversos países aí, os países bálticos, toda a região central europeia, todo mundo teve um movimento de ocidentalização aí. A União Europeia tentou englobar muitos desses países, conseguiu botar muitos desses países na União Europeia, conseguiu botar eles sob a proteção da OTAN e avançou em território que a Rússia considerava a sua área de influência. Por muitos anos, aí, após o fim da União Soviética, a Rússia não tinha capacidades militares e econômicas para fazer frente a esse processo de expansão da OTAN. E foi um processo que até alguns analistas consideram que foi bastante rápido, talvez não para aquelas nações que estavam aí
com medo de ser invadidas novamente pela Rússia. Mas isso causou uma pressão geopolítica na Rússia. E o que leva a gente para a questão da Ucrânia. A Rússia invadiu aí a parte mais oriental da Ucrânia. Na verdade, foram separatistas russos, de cultura russa, que apoiados pela Rússia, não foi a tropa oficial russa que invadiu, mas que até hoje domina ali a região da Crimeia, que foi anexada formalmente pela Rússia, e tem uma luta na região mais oriental da Ucrânia. Então, para a gente que é ocidental, a gente tende a ver a Ucrânia nesse movimento de países aí que saíram do domínio da União Soviética e procuraram o capitalismo, procuraram o estilo de vida ocidental. Mas não é tão preto no branco assim, né? Quando você morou em Kiev, você via muitas pessoas que apoiavam a Rússia também, ou era mais pró-Ocidente? Como que você via? Vamos tentar simplificar essa complexidade, mas também não é tão simplório como aparece na mídia aí no Ocidente, porque até para o jornalista que é ocidental, nunca teve aqui, é muito difícil de fazer uma análise, né? Vamos lá. Quando você teve a União Soviética, tá lembrado que eu falei que uma das coisas da cultura russa é você ter a mesma cultura, você ter laços de identificação, línguas, entender a mesma legislação. Isso foi replicado no modelo da União Soviética, tá? Então, você vai na Ucrânia, um sujeito da minha idade, ele provavelmente não sabe falar ucraniano, mas ele sabe falar russo. Então, as línguas locais quase que desapareceram, mas todo mundo fala russo. Esse foi o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando você teve o Stalin, a ideia dele era crescer de tamanho, né? Foi quando caminhou para o Pacto de Varsóvia, né? Tu já tinha a União Soviética, tinha que crescer de tamanho, e ele expandiu. E isso aí foi feito de uma forma muito sangrenta, né? A própria Ucrânia perdeu durante o período do Stalin, através de um episódio aí conhecidíssimo chamado Holodomor, no qual a Ucrânia era o maior produtor de alimento da União Soviética. Isso daí foi retirado deles, porque tinha uma resistência contra algumas coisas, né, o regime comunista, e eles morreram de inanição num país que era um dos maiores produtores era o maior produtor de alimento da União Soviética, né, e morreram 6 milhões de pessoas. Então, quem sucedeu o Stalin foi o Khrushchev, que era ucraniano. E uma das preocupações dele era falar assim, olha, o comunismo é uma coisa, o que o Stalin fez não pode ter esse culto à personificação, a gente tem que voltar às bases do comunismo, que não era esse extremismo assim, assado. Então ele começou a fazer isso. E uma das coisas que já vinham sendo feitas e que aumentou na época do Khrushchev, foi essa política de assimilação, não só do idioma russo, mas você pegava famílias russas e espalhava por esses países, e pegava famílias desses países e levavam para a Rússia. Então você misturava. Era uma sociedade coletivista, então tu tinha fazendas coletivas, etc. E na região mais oriental da Ucrânia, você teve muitos assentamentos de famílias, onde é o Donbás, região de mineração russa, que foram para lá, né? Então, você teve essa miscelânea. No meio do caminho, o Khrushchev, ele decidiu fazer uma doação da Crimeia, que era russa, para a Ucrânia. Mas isso não tinha nenhum problema, porque era uma coisa só, era a antiga União Soviética. Até então, não era um grande problema. O problema é que a Rússia ela tem pouquíssimas saídas para Mar Quente, e uma das poucas é a região da Crimeia,
né? Que é justamente aquela ali. Mar quente é o mar que não congela, que ele pode usar o porto toda a época do ano, é isso, né? Isso, isso. E aí, ok, então isso foi, digamos assim, o pano de fundo até a União Soviética. Então, ou seja, quando você desmontou-se a União Soviética, queda do muro, foi acabar a Guerra Fria, e que se foi desmontado, você desmonta a União Soviética, você refaz os países, mas você tem um monte de russo morando lá, assim como você tem um monte de russo morando aqui na Geórgia. E você não tem como separar, porque você casou, né? Teu pai é georgiano, mas tua mãe é russa. Quem entra em guerra são os países, as famílias não vão entrar em guerra por conta disso. Então, dentro da própria Ucrânia, você tem uma quantidade de gente pró-Ucrânia e uma quantidade de gente pró-Rússia. Porque você tem o idioma russo, ele é falado direto em toda a Ucrânia. Então, esses laços são muito mais intrincados, não é tão simples assim. Quando você tem a queda do muro e a União Europeia ela decide crescer, a União Europeia ela precisa de mercado até hoje, né? Então, onde é mais fácil ela crescer para leste. Por outro lado, quem era ex-União Soviética, ele tem uma preocupação muito grande dele não sofrer nenhuma represália à Rússia. Então, qual é a moeda de troca? Olha, eu tenho interesse em entrar para a União Europeia, mas eu quero uma proteção, eu quero também entrar para a OTAN. Então, essa é a preocupação desses países que são fronteiriços, né? A Ucrânia, os países bálticos lá, Lituânia, Estônia, Letônia, né? Uhum. A própria Geórgia aqui. Então, essa é uma preocupação deles. Por outro lado, a gente está vendo o lado desses países. A gente está vendo o lado da União Europeia, que ela precisa de mercado, então ela quer expandir. Uhum. Né? E a gente está vendo o lado desses outros países, que fala assim, olha, eu tenho interesse de ir para a União Europeia, mas eu tenho medo do lobo mau, tenho medo aqui da Rússia, então eu quero ir para a OTAN. Agora vamos ver o lado da Rússia. A Rússia foi o país que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu mais gente, a União Soviética em si, né? A União Soviética perdeu mais gente do que todos os outros países somados na Segunda Guerra Mundial. Então, existe um trauma muito grande das guerras. As grandes guerras que ela lutou, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Napoleônica, normalmente as invasões se deram ou através da Ucrânia ou através da Bielorrússia. Então, para elas, isso é fundamental, ela controlar esses acessos. Então, quando você fala em guerra, você tem uma neura coletiva de que você a qualquer hora vai ser invadido, porque isso já foi, porque já se viu isso no passado, etc, etc, etc. Então, essa é uma preocupação que ela tem. Por outro lado, quando você começa a ver a história da Rússia lá atrás, a Rússia ela vivia sendo invadida. Foi invadida pelos mongóis, foi invadida por todo mundo que podia invadir, invadiu a Rússia. E aí até que você teve um desses czares, se eu não me engano, era o Ivan o Terrível, que ele falou assim, olha, a gente só vai parar, a gente é invadido toda hora porque a Rússia é plana, a gente não tem obstáculo natural. Então a gente precisa expandir até encontrar um obstáculo natural. Por isso que ela é tão grande. Porque quando ela foi para a Sibéria era tudo plano. O obstáculo natural que ela achou foi o mar. Por isso que ela tem 17 milhões e meio de quilômetros quadrados, porque ela precisou expandir. Então você já tem uma coisa que vem de séculos, essa mentalidade de expandir para se proteger. É uma coisa que já vem há séculos, e esse trauma por conta das guerras. Então, o que você tem aí?
você tem alguém que, para crescer o mercado, ou ele expande para leste, ou expande lá para o norte da África, que é a Europa, e ela precisa expandir. Você pega a Alemanha, em torno de 50% da geração da riqueza da Alemanha é exportação. O europeu não tem filho, então ele precisa expandir. Você só cresce crescendo mercado, você só tem mercado quando tem consumidor. Como é que entrar no mercado asiático? É extremamente competitivo. Eles têm uma dificuldade grande. Então, sobrou o leste europeu, né? Para eles, digamos assim, é o passo lógico. Quem está aqui no meio do caminho, ele quer, mas ele quer uma proteção para ele não ter problema com a Rússia. E a Rússia, ela não quer a OTAN na porta da casa dela. É a mesma coisa a crise dos mísseis dos Estados Unidos, né? Quando a Rússia foi botar míssil em Cuba, não, aqui não, é a mesma coisa. É exatamente, a história se repete, né? Eu acho que, inclusive, uma das exigências que foram feitas recentemente aí pelo Kremlin para fazer a desescalar, eles não falam, eles não admitem que eles querem invadir a Ucrânia, mas eles fazem uma série de exigências, e entre essas exigências seria o que a OTAN parasse de se expandir em direção aí a leste, a Rússia, e também que cessasse as atividades militares nesses países que já foram área de influência russa, o que é um pedido bastante complicado se a gente pensar em países como a Polônia, por exemplo, que não tá, durante a Segunda Guerra acreditou na promessa dos ingleses de que se fosse invadido pela Alemanha, os ingleses viriam ajudar, e os ingleses não apareceram. Então eles têm um trauma. A Polônia era a primeira aliada dos ingleses e foi traída pelos ingleses no início da guerra. Então esse é o sentimento lá, por exemplo. Mas como que, falando agora em gestão de riscos, você aí é o especialista em gestão de riscos, qual que é o risco aí de conflito militar? O que você tem de armamentos naquela região? O que você poderia comentar sobre isso? Até você me falou uma vez no passado aí que você tem duas opções na Europa, né, sobre exército. Como é que é essa história aí? Ah, sim. Você sempre vai ter um exército no seu território, né? Isso é bom avisar até os pacifistas aí. Tu tem que escolher se vai ser o seu exército ou do seu vizinho, ou do seu inimigo, mas sempre você terá. Até o Vaticano, ele tem um exército lá que não é dele, né? Se eu não me engano, é o exército sueco, que faz a segurança dele. Então, tu não tem essa vacância de poder. Então, isso aí é bom a gente contextualizar um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor. Quando houve a queda do muro, né, quando estava a corrida armamentista, o Reagan, ele, dos Estados Unidos não sabia o tamanho da economia da União Soviética. Sabia que os dois estavam gastando muito dinheiro na corrida armamentista. E aí o Reagan fez o seguinte, pegou, que era o Alan Greenspan, que foi um dos diretores, né, o presidente do Fed, que ficou um dos mais tempo lá, falou assim, olha, você vai medir o tamanho da economia da União Soviética. Eles achavam que era parecida com a americana, e quando veio a medição, eles descobriram que era mais ou menos o tamanho da economia da Inglaterra. E aí o que o Reagan faz? O Reagan, ele pega e pede para que seja, que o Pentágono faça o projeto, se eu não me engano, na época era o Guerra nas Estrelas, de um escudo dos satélites lá, alguma coisa com antimísseis, etc., que ele fizesse o melhor projeto sem preocupação de valor disso aí. E ele começa a divulgar. E ele sabia que a União Soviética já estava com bastante dificuldade econômica, né? O Brezhnev, quando ele passa para o Gorbachev, ele já fala bastante disso, e aí ele propõe uma abertura e que se desescalasse isso daí, que acabasse a corrida nuclear. Você tinha uma série de acordos nessa época de controle de armamento nuclear.
Tanto é que a maior quantidade de arma nuclear não está nos Estados Unidos, né? Está na Rússia. Se eu não me engano, é 48% na Rússia, 42% nos Estados Unidos e 10% são os demais aí que possuem armamento nuclear. Então, o que se tinha? Tinha-se uma expectativa, né, que isso desescalasse, e assim foi feito. Desescalou isso daí, teve a abertura do muro. Quando se desmantelou a União Soviética, a Rússia recolheu os armamentos nucleares da Ucrânia, etc., né? Então, ela ficou com esses armamentos e os Estados Unidos. As cadeiras cativas, ONU e tal, que pertenciam à União Soviética, foram passadas para a Rússia, a representatividade nesses órgãos todos. E aí existia, segundo os russos, existia um acordo verbal de que pararia aonde estava a guerra e não iria se expandir. Isso não foi o que aconteceu. Tá? Os países, a OTAN começou a se expandir porque os países queriam entrar para a União Soviética, mas queriam para a União Europeia, mas queriam alguma segurança. E aí eles tentavam pegar isso aí igual o OTAN. Na época da Segunda Guerra lá do Golfo, né, com Bush filho, uma das reclamações do Putin na época, que estava expandindo. E aí o Bush deu a seguinte declaração: não, a Rússia é nosso inimigo, então não tem que se preocupar com isso. E aí o Putin fala assim: tá, já que nós não somos inimigos de vocês e somos europeus, a gente também quer entrar para a OTAN. E não entrou. E continuou-se essa expansão, né? Então, hoje o que acontece, os Estados Unidos, ao longo desse tempo, não só houve a expansão da OTAN, mas os Estados Unidos também ele foi saindo unilateralmente de determinados tratados de controle de arma nuclear de emprego tático, ele foi saindo. Por quê? Porque você tinha uma disparidade muito grande de poder. Só que, com o passar do tempo, a Rússia foi dominando algumas tecnologias militares. Por exemplo, os mísseis hipersônicos, atualmente, os melhores são russos. Né? Então, são eles, depois, se eu não me engano, é a China e depois vem os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tá bem atrás nessa tecnologia específica. Em outras, ele desponta, etc. Só um parênteses, o míssil hipersônico aí é uma tecnologia que tornaria inefetivas aí as defesas antiaéreas contra um ataque de mísseis, e um míssil hipersônico ele pode levar até uma ogiva nuclear, ou seja, é um míssil que você não pode se defender dele, em tese, simplificando a história toda. E os Estados Unidos ainda não tem essa tecnologia, ele está pesquisando e os russos já têm. Mas desculpa te interromper. Não, mas é interessante esclarecer isso aí. Então, o que acontece? Você teve uma negociação aqui, na época, quando você tinha uma disparidade de poder muito grande, foram feitos diversos acordos, esses acordos foram sendo quebrados unilateralmente, só que hoje não está tão grande essa. Tu ainda tem uma disparidade de poder, mas já não é como era. E aí você tem um outro problema no meio do caminho, que é o desinteresse dos Estados Unidos pela Europa. A grande preocupação dos Estados Unidos é a Ásia. A União Europeia, a impressão que eu tenho é que ela ainda não caiu a ficha totalmente disso. Porque quando você pega a pauta de exportação e importação americana, os Estados Unidos ele é muito pouco dependente de comércio internacional, exceto México e Canadá. Ele é muito dependente de mercado interno, mas muito pouco dependente, diferente do europeu, que precisa exportar. Não cresce população na Europa, eles têm uma dificuldade aí diferente dos Estados Unidos. Se você pegar a pirâmide etária, né? A pirâmide demográfica americana é uma pirâmide saudável. A pirâmide demográfica do México é uma das melhores pirâmides demográficas do mundo, em termos de crescimento.
Se você pega a europeia, não. Isso não acontece. Então, ele precisa expandir. Por outro lado, você tem os Estados Unidos que está falando assim, olha, não, não é minha principal prioridade, amigão. Minha grande briga aí vai ser com o mercado chinês. E o europeu, ele está muito reticente em se alinhar completamente com os Estados Unidos e começar a boicotar a China. Então, à medida que ele não se alinha com os Estados Unidos ele começa, também não está virando uma região de grande interesse para ele. Vê bem, se você não tem mais União Soviética, e a OTAN foi criada por causa disso, e os Estados Unidos bota dinheiro lá, e os países que eram previstos botar 2,5% do PIB, você só tem 4, que são os Bálticos e a Polônia, então por que ele vai se preocupar com a sua segurança? Entendeu? Então, esse é o questionamento. O problema é que se você tirar os Estados Unidos dessa equação, a OTAN sem os Estados Unidos ela não é suficiente para barrar a Rússia. Se você pegar uma série de coisas, né, a última versão que eles fizeram lá dos jogos de guerra, acho que na Polônia, eles concluíram que a Rússia chegaria em território polonês em 5 dias. Isso é muito complicado, porque a quantidade de blindados que a Rússia tem é gigantesca. É gigantesca. Eles chegariam em 5 dias em território polonês. Na Polônia. E a gente está falando aí de uma guerra terrestre, que é feita majoritariamente por carros de combate, né? A gente não está falando de infantaria, a gente está falando de que você tem que ter. E aí a primeira defesa da Europa, então, é a Polônia, ficaria na Polônia. E aí você tem uma dificuldade grande, que é o seguinte, porque o grosso, você tem a base na Alemanha, né, a base americana na Alemanha, você tem agora um contingente americano considerável na Polônia, mas boa parte desses artefatos os Estados Unidos têm que enfiar em navio e trazer para a Europa. E aí você tem mobilização que vai durar até 22 dias, e até 22 dias já foi, há muito tempo. Né? Já estão há 20 dias lá dentro. já é um cenário bastante complicado. Para piorar essa situação, você agora vai ter uma base russa na Bielorrússia, né? E você, como a Rússia ela está dominando a tecnologia de míssil hipersônico que transformou que as defesas antiaéreas tornaram-se praticamente inválidas, que a OTAN tem, e você tem a Bielorrússia e você tem Kaliningrado, né, que é um pedaço da Rússia destacado entre os países bálticos e a Polônia. Os últimos mísseis aí, os S-400 russos, eles chegam a 500 quilômetros, mais ou menos. Eles estão lançando uma nova série, que é o S-500, que já vai um alcance maior. Então, tudo isso começa a complicar esse cenário. Né? Você pega, por exemplo, a Polônia, ela está duplicando praticamente o tamanho do exército dela. Quando se juntar exército mais as forças de guarda nacional, vai chegar a 300 mil. Então, tu está pegando um país de 30 milhões de habitantes que vai ter uma força terrestre maior do que o exército brasileiro. Que tem aqui uns 200 mil hoje em dia. Eu imagino que sim, 50% maior, num país de 220 milhões. O orçamento militar brasileiro, se eu não me engano, está na faixa de 27 bi, um dos maiores do mundo. Eu acho que ele chega a 1,5 do 1,4 ou 1,5 do PIB, né? A Polônia já está muito acima, já está 2,5%, 3%, se eu não me engano. A Polônia está dando um passo além, que ela está lançando o tal do bônus patriótico, que você compra o título para ajudar, para ser fora do dinheiro de orçamento, entendeu? Então, por quê? Porque a Polônia já fez a leitura que se ela só for depender da OTAN, vai ser igual depender dos ingleses no passado. Ela vai terminar com o exército russo lá dentro. Então, isso
vai ser um cenário muito complicado, porque é igual um castelo de carta, né? Quando você desbalanceia um lado, quando o teu vizinho começa a se armar, você se arma, mas aí o outro teu vizinho também se arma, e daqui a pouco está todo mundo se armando. É a A, corrida que temos hoje. a Polônia comprou 250 tanques blindados, né? O que seria o termo técnico mais correto, da geração mais moderna que os Estados Unidos têm, que é o Abrams, se não me engano, M1, versão 3, ou seja, já está na terceira versão do tanque Abrams. Nem todas as forças americanas já têm esse blindado, e a Polônia está comprando 250. Ela também está comprando aí os caças F-35, que são os mais modernos que tem na atualidade, ou seja, ela está se preparando para não acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra. Por outro lado, você tem um exército russo muito mais capaz do que você tinha na época da invasão da Geórgia, ou que você tinha até na época da tomada da Crimeia. Você teve uma revitalização aí de modernização de tanques T-70, T-80 e T-90, que são aí o grosso da força terrestre dos russos. Aí foram todos modernizados, eles têm uma capacidade de guerra muito maior do que eles tinham quando eles fizeram essas invasões aí nos anos anteriores aí, né? Ou seja, há uma possibilidade de conflito maior, né? A Rússia em si, ela não tem um interesse direto em conflito, mas ela não descarta essa hipótese, né? E ela tem muito claro na cabeça dela esse uso da força. É uma coisa muito gozada, porque se fala, mas o problema é o Putin. Não, você não tem lá alguém há 20 anos aí no poder sendo votado de novo, de novo, de novo, se você não tem um mínimo de suportabilidade, né? Tu não tem num país onde é tudo correto, um político torto não se sustenta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem uma convergência de pensamento que leva até determinado ponto. Por uma coisa o cara foi eleito, você não achou bem que era aquilo, tira ele fora. Outra coisa é você ter uma repetitividade. E isso daqui é muito comum para cá, que é a tendência a você manter o cara durante bastante tempo. É mais comum, eles não são muito favoráveis a esse monte de rotatividade, né? Pega na Até Hungria. porque se você sugere isso, você pode ser envenenado, como aconteceu com Alexei Navalny, né? As críticas do Ocidente são do autoritarismo que possibilita essa reeleição. O Alexei Navalny, eu não acho que ele. Eu acho que ele faz mais barulho no Ocidente do que aqui. Aqui ele é mais visto meio tipo um blogueiro, entendeu? Entendi. Eu acho que você teria outros caras que seriam mais fácil de fazer sombra ao Putin. O problema é que esses outros caras têm uma mentalidade mais parecida com a dele, entendeu? Então, tu acaba que a mídia ocidental não promove esses caras. Né? Até porque tem a sua agenda também. Mas como que você vê a questão da Ucrânia? Você tem aí tropas da Ucrânia que receberam armas aí até do Ocidente, mas eles não têm aí uma capacidade comparável à da Rússia. Você tem a OTAN, que não se sabe ainda se envolveria num eventual conflito ou não. O que você acha que quando o Putin fala que ele não vai invadir a Ucrânia, ele está falando a verdade? Ou você vê uma possibilidade de invasão, você vê uma possibilidade desse conflito se espalhar com os países da OTAN? Porque existe uma questão: os países que são membros da OTAN, uma agressão a um significa uma agressão a todos. E a Ucrânia não é protegida por isso. Então, uma das hipóteses é que um eventual conflito pudesse ficar restrito à Ucrânia. Como que você vê o risco de conflito?
Vamos lá, a gente tem algumas coisas, né? Você tem, você tem boa parte da receita da Ucrânia, eu acho que 4 bilhões, mais ou menos, um pouco mais de 4 bilhões, vem da passagem de gás russo pelo todo o território ucraniano, né? Então, com o Nord Stream 2, ela vai ter esse cinto apertado. A OTAN ela não quer se envolver em conflito, ela não quer se envolver, porque os Estados Unidos ele já falou que vai fazer embargos na Rússia, mas ele não falou que vai entrar em conflito com a Rússia, né? Esse é um ponto. Porque se você começa a ter conflito entre os Estados Unidos e a Rússia vai pegar e vai vazar tecnologia nuclear para a Coreia do Norte, para a China e para o Irã. Esse é o mais provável, é o mais fácil, que eles não precisam se desgastar, né? Essa seria uma coisa que eles poderiam fazer, né? É, outra, não acho que eles tenham interesse em ter conflito. O único problema é que a Ucrânia quer porque quer, por motivos óbvios, forçar uma entrada na OTAN. A OTAN não vai. Por outro lado, ela tem uma área, não estou falando da Crimeia, que não tem a menor condição da Ucrânia tomar a Crimeia de volta, mas já tem uma base de míssil na Crimeia, né? Mas ela pode tentar tomar de volta o Donbás, né? E o Donbás é uma área de maioria russa. A Rússia, acho que dificilmente vai deixar isso acontecer, né? O que você pode ter é o presidente da Ucrânia ordenando alguma ação mais forte ali no Donbás, e aí o que eu acho que aconteceria é que a Rússia entraria até a área do Donbás e pararia ali, que não deixaria a Ucrânia atacar aquele pessoal ali, os separatistas. Isso porque na cabeça deles são russos. Esse é um cenário. Outro cenário é vir alguma arma americana ou da própria OTAN ou britânica para eles que realmente possa causar algum estrago maior na Rússia, algum tipo de míssil, não armas de tipo as armas antitanques, isso, mas arma. E aí eu acho que se isso acontecesse, eles não deixariam que isso fosse instalado. Acho que eles não titubeariam. Tem alguns outros cenários. A Ucrânia ela está de relações meio que rompidas, fronteiras fechadas com a Bielorrússia. A Bielorrússia, se eu não me engano, atualmente ela deve 18 bi à Rússia. A Ucrânia tem um empréstimo de 15 bi também com a Rússia. E me parece que a Bielorrússia ela tem caixa tipo 4, 8 bi. Essa conta não vai fechar. Ano que vem é o ano para saldar a dívida e é o ano que Moscou propõe que seja uma moeda única da Rússia e da Bielorrússia. Muito provavelmente você vai ter um alinhamento bem maior aí da Bielorrússia com a Rússia e entre os pedidos aí da Rússia está a implantação, que eu acho que já está em andamento, de uma base militar perto da fronteira com a Polônia. Então você tem aqui a Ucrânia, aqui você tem a Bielorrússia. Então tu vai botar uma base aqui. Então fica cada vez mais factível, fica mais fácil dele fechar aquilo ali e tomar a Polônia. Não estou dizendo que vai fazer, não acho que ele vai tentar fazer. O que eu vejo de hipótese é isso. Ele já deixou claro, né? A Rússia já deixou claro que não vai ter mísseis na porta de casa, que nem os Estados Unidos fez quando
o Nikita, né, Nikita Khrushchev ia botar mísseis em Cuba. Né? Ele falou, não, aqui não vai colocar. É a mesma coisa, eles não vão deixar fazer isso. Acho que se partir para uma linha dessa, acho que eles invadem. Eu acho que uma das linhas de análise que foi feita também era que quando começou com o fim da União Soviética, teve países como a Noruega, por exemplo, que é um país da OTAN, que faz fronteira com a Rússia. Só que eles optaram por não botar armas estratégicas, não botar mísseis lá, e até que se desenvolveu uma, entre aspas, boa vizinhança ali entre os dois. Só que não foi o que aconteceu nos outros países, como você falou, os países do Báltico, a Polônia, que realmente quiseram se proteger contra uma ameaça russa. Então, alguns analistas dizem que a expansão rápida, entre aspas, da OTAN seria o que teria provocado também essa reação russa. E acrescentaria também, a gente está falando muito de hard power, de mísseis, de concentração de tropas. Lembrando que agora nos últimos dias a Rússia tirou uma parte das tropas que estavam na fronteira com a Ucrânia, fazendo uma desescalada aí de tensão, mas também conduziu exercícios militares ali para dizer, olha, nós tiramos um pedaço, mas ainda estamos aqui. Esse é o hard power. Se a gente falou muito dos países aí mais para cima, ali para a região norte ali do leste europeu, mas se a gente for mais para baixo, na região dos Balcãs, a Rússia exerce aí o chamado soft power, né, uma que eles chamam de guerra da informação, ou seja, existe uma série de ex-repúblicas soviéticas, aí a gente está falando de Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte, que alguns entraram na OTAN, como a Macedônia do Norte, por exemplo, mas tem outros que não entraram, aí, como o Kosovo e a Bósnia. E esse projeto, o último país que entrou na União Europeia, aliás, estou falando de União Europeia, foi em 2013, foi a Croácia. E a Rússia usa a própria Igreja Ortodoxa, como você já citou no começo da live, e programas aí de informação para fomentar, isso segundo alguns analistas, as desavenças étnicas ali em relação aos Balcãs, para transformar os Balcãs em sua área de influência, enquanto a União Europeia não está fazendo nada para trazer eles para debaixo da sua asa. Você vê, e os Balcãs eles sempre acabam meio esquecidos ali no sul da Europa. Como que você vê o cenário ali naquela região? Então, eu acho que tem alguns problemas aí. Vamos lá. O, um dos pré-requisitos para você entrar para a OTAN é você não ter conflito. Então, todos esses países, como é o caso aqui da Geórgia, né, a Geórgia ela queria entrar para a OTAN. E aí, no meio das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, você tinha um movimento aqui russo, separatista, e aí eles bombardearam eles. De 3 a 5 dias, a Rússia já estava aqui dentro, já estava assinando acordo de paz, já tinham capitulado. Uma vez que você tem uma crise interna, um movimento separatista, você não pode entrar para a OTAN. A OTAN não te aceita, você tem uma cláusula para isso. Então, isso é uma coisa que os russos sabem disso. E você, como era ex-União Soviética, você tinha russos em todos eles, porque você teve rotações de famílias. Então, esse é o primeiro aspecto que ele se agarra. O segundo ponto é o seguinte: não é tão simples a agenda. O russo é muito mais pragmático do que a União Europeia. O russo, ele decide e ele faz. Quando olha, tem um monte de tropa na fronteira, tu vai reclamar para o Papa, não vai adiantar, já está lá. A União Europeia, para tomar uma decisão, são 28 países que pensam totalmente diferente. Outro problema é que a União Europeia é extremamente dependente de combustível
da Rússia. O programa verde da Alemanha foi uma verdadeira catástrofe. Ela tem até o final do ano que vem que desligar, mas não sei quantas empresas, né, plantas de energia nuclear. Ela não consegue geração de energia limpa. Hoje, para dar jeito, ela tem que importar 40 e tantos por cento do combustível fóssil da Rússia. Imagina no que vem, quando ela desligar mais um monte de usina nuclear. Foi uma verdadeira catástrofe, né? Então, essa dependência é muito grande. E hoje estão numa encruzilhada muito grande, porque os Estados Unidos, ele chega para a Alemanha e fala assim, olha, você está pegando combustível russo porque você quer. Eu te vendo aqui. A diferença é que tu vai pegar shale gas, vai ter que botar num navio, tu vai pagar, sei lá, o dobro do preço daquilo que tu vai receber da Rússia. Mas tem. Agora, se você for para a Rússia, tu vai sofrer um embargo. A Rússia, por outro lado, ela já fez o Nord Stream 2, a Alemanha ainda não homologou por pressão da União Europeia. Sabe o que ele está fazendo? Eles estão de braços cruzados esperando o inverno chegar. Eles não estão com esse problema. Quem está com esse problema é a União Europeia. Então, essas coisas não são tão simples. Os Estados Unidos já falou que, tanto ele como a União Europeia, que eles não vão entrar em confronto. O que eles falam? Vai ter sérias consequências. Eu vou te dar o embargo, vou fazer o embargo. O resultado dos embargos que tiveram até hoje, a Rússia perde 50 bilhões. O Japão, que não tem nada a ver, mas ele acaba não podendo fazer certos negócios com a Rússia por conta de embargo, ele perde 27. Os Estados Unidos perde 13, porque é a empresa americana que não consegue fazer negócio com a Rússia. Mas a União Europeia perde quase 250 bilhões de dólares com embargo. Uma coisa é você fazer embargo em Cuba, outra coisa é você fazer embargo num país que fabrica praticamente de tudo, que tem 12,7% de toda a superfície terrestre. Fontes de Não sei energia. quanto é efetivo. É. Uma coisa era você fazer embargo na Rússia sem guerra comercial. Agora você tem guerra comercial com a China. Os Estados Unidos ele empurrou a China e a Rússia. Uma das ameaças que os Estados Unidos fez foi cortar a Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é aquela rede bancária de bancos ligados aos Estados Unidos que permite as transações financeiras entre países. E isso isolaria. A Rússia tem seu próprio sistema também, mas ele de transações financeiras internacionais, mas ele não é tão dominante como o sistema SWIFT. E aí a ameaça que os Estados Unidos fez foi essa de cortá-lo, isolar a Rússia do sistema financeiro internacional, que em termos de sanções é uma ameaça grande. Mas, como você disse, até onde isso vai ser factível, né? Vamos lá, o sistema SWIFT ele não é controlado pelos Estados Unidos, é pela União Europeia, é pela Europa. Então não é controlado para ele. Ele, para fazer isso, ele precisa fazer uma pressão gigante na União Europeia. Segundo ponto é que as negociações da Rússia com a China já não são mais em dólar. E boa parte das vendas de gás da Rússia para a União Europeia também já não são mais em dólar, são em euro. Né? Então, e isso vai ser uma tendência a ser cada vez maior. Vê bem, os Estados Unidos, ele não sanciona a Índia, por exemplo. A Índia comprou os mísseis S-400 russos, está ajudando a desenvolver, financiando o desenvolvimento do S-500. Por que ele não faz isso? Ele acabou de comprar uma guerra comercial com a China. Ele vai comprar outra guerra comercial com a Índia? Para onde vai a inflação nos Estados Unidos? Esse mundo barato que a gente teve, que os Estados Unidos se beneficiou imensamente disso, tu não vai ter mais com a China. Outra coisa, esse mundo globalizado, isso é over, acabou. Já não vai ser mais desse jeito, vai ser regionalizado. O europeu está tendo uma dificuldade, ele quer enxergar um mundo que não existe mais.
ele está tendo uma dificuldade muito grande de aceitar essa mudança, e essa mudança vai ser amarga, né? Porque eles não são mais prioridade para os Estados Unidos. Eles não são. Eu acho que a gente já está entrando aqui numa visão de futuro. Quais são aí as tuas... qual que é a tua análise de como essa disputa aí, o nosso foco hoje é a OTAN e a Rússia, mas é claro que isso está conectado aí na realidade global. Abrindo agora o leque, como que você vê uma análise de futuro aí dessa disputa OTAN-Rússia? Talvez a China entre nessa equação? Então, eu acho que você tem alguns membros aí nessa equação global. Primeiro, os Estados Unidos, com as medidas que ele vem tomando, ele vai empurrar a Rússia para a China cada vez mais próximo, né? Isso vai impactar bastante a Europa, porque hoje a Rússia está fornecendo uma quantidade imensa de combustível para a China, isso está encarecendo o preço que vai para a Europa, está fornecendo para o Japão está investindo ali, então eles estão fornecendo. Esse século esse novo decênio que vai entrar, as commodities têm ciclos de baixa e de alta. Ela estava no ponto mais baixo, e agora vai entrar num ciclo de alta, isso vai impactar o mundo todo. Tu vai ter uma regionalização, com esse monte de embargo, com esse monte de pressão. E isso não vai ser bom, isso vai encarecer as coisas, né? Não vai ser um negócio tão simples aí do mundo acomodar. Eu acho que o mundo não está enxergando algumas outras coisas, né? Você tem um movimento da Índia gigantesco, a Índia é potência nuclear, a Índia participa de desenvolvimento de programas de armamento russo, é o principal cliente de compra de armamento russo. Você tem alguns reposicionamentos, a Turquia está tentando arrumar o espaço dela ali, e isso vai depender muito da eleição do Erdogan, se vai continuar ele ou se não vai. A Turquia ela se preparou muito tempo para entrar na União Europeia e não conseguiu, então ela ficou bastante ressentida com isso. E você está falando de um mercado de 80 e poucos milhões de habitantes, 80 e poucos milhões de habitantes, um país com 80 e poucos milhões de habitantes é um luxo para a Europa, são países pequenos. A Europa vai buscar de todo jeito esse expansionismo, não vai ser tão simples, porque à medida que ela... Porque, vê bem, quando a União Europeia era uma free trade zone, né, uma zona de livre comércio, você assinava um acordo e estava ok. Hoje não, ela virou uma ideologia. Então a Polônia tem uma imensa dificuldade, a Hungria e parte dos países bálticos, de se entender com a União Europeia, porque ela quer forçar uma agenda, né? Tem que ser isso, tem que ser favorável a direito disso, daquilo. Isso não acontece em sociedades que são mais herméticas, que são mais tradicionalistas. Não é tão simples. Então ela vai ter essa dificuldade nessa expansão que talvez ela achasse que fosse mais simples, né? Eu acho que dentro desses grandes pesos aí que você tem no planeta, um dos que mais vai ser impactado vai ser a União Europeia. Você considerando, né, Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, eu acho que a União Europeia ela vai sofrer bastante, principalmente a Alemanha. A Alemanha ela depende muito de exportação, ela depende muito de recurso natural dos outros. Ela não é tão independente assim. Aproveitar para perguntar aqui a tua visão, a gente sempre pergunta aqui para os convidados, fazer uma conexão com o Brasil. Você como especialista em gestão de riscos, primeiro falando da questão ali da expansão da OTAN, que é o nosso tema principal aqui, mas falando desse xadrez global, a gente está falando de Rússia.
presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Rússia agora entre janeiro e fevereiro. O Ministério da Defesa já falou que muito provavelmente vai ter lá acordos de cooperação científica que vai envolver a área militar. Então, talvez a gente esteja falando aí de desenvolver armamentos em conjunto com a Rússia, pelo menos é isso que eles estão indo lá negociar. Que tipo de riscos? O Brasil sempre foi considerado aí por analistas internacionais aí um país pêndulo. A gente lembra aí, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele chegou até a cogitar a se aliar com o Eixo. O Eixo chegou a oferecer aí benefícios, instalação de fábricas da Krupp, na época seria a fábrica de canhões de armamentos no Brasil, mas na verdade o Brasil acabou fechando do lado dos aliados, e os Estados Unidos, por essa pressão, financiou aí a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Então o país sempre teve uma visão aí, quer dizer, no passado teve uma visão pragmática, tivemos o início do governo Bolsonaro com uma visão muito mais alinhada aos Estados Unidos, mas após a saída aí do chanceler Ernesto Araújo, o governo já se posiciona de uma forma assim, se tiver algum conflito global, a gente não está alinhado com ninguém a princípio, a gente vai ver onde que a gente ganha mais, ou se a gente ganha mais ficando quieto aqui, o que a gente vai fazer. E pensando isso e analisando o que você falou da questão do liberalismo, quando vem principalmente a União Europeia, e eu diria também um pouco dos Estados Unidos, ele vem quando ele vem emprestar dinheiro, ou quando ele vem fazer investimentos no teu país, ele vem com uma agenda liberal, que envolve, por exemplo, defesa de direitos LGBTQIA+, direitos humanos, que não são coisas tão populares, como você já falou, aí no leste europeu. Aqui no Brasil também tem alguma resistência a esse tipo de valores multiculturais. Tem até um embate, que eu acho que o embate político aqui no Brasil está muito relacionado a isso, ao conservadorismo e ao que eles chamam de progressismo, enfim, a nomenclatura é um pouco diferente aqui no Brasil. Mas como que você vê o Brasil nesse jogo de xadrez geopolítico aí? Então, eu acho que o Brasil tem um problema sério de não assumir o espaço dele. Esse é o primeiro problema sério, né? Quando o Brasil aceita, né, a França, né, a Alemanha falar de Amazônia, um país que causou duas grandes guerras mundiais, que morreu 20% da população europeia, né, do continente, que matou 6 milhões e meio de judeus, vir falar de Amazônia, eu acho que não tem o menor senso, o menor sentido moral, né? Os Estados Unidos que jogou bomba atômica, não sei aonde, que causou uma guerra lá com o Iraque, que até hoje ninguém achou as armas químicas, né? Que deixa um rastro horroroso, né? Tu vê aí onde passou Afeganistão, o próprio Iraque, etc., e uma série de outras potências europeias que deixou um rastro horroroso na África aí no período de colonização. Então esse é o primeiro aspecto. Eu acho que o Brasil tem que assumir a posição dele. A Amazônia é brasileira, ponto. Nós somos um país soberano, ninguém está pedindo sua opinião. Acabou. Você teve uma crítica parecida na Turquia há pouco tempo atrás. Aquela agenda globalista, né, porque queria direitos LGBT, teve uma passeata, a polícia da Turquia desceu, né, a madeira. Não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado. Claro. Saiu uma nota de repúdio aí das embaixadas. No dia seguinte, o presidente da Turquia, Erdogan, mandou cada um arrumar sua mala e ir embora. Mandou embora. Erdogan foi lá nos Estados Unidos, bateu na porta dos Estados Unidos: eu quero comprar mísseis Patriot. A gente não vai te vender. Ele é aliado da OTAN. Beleza, bateu na porta do Putin: eu quero míssil S-400. Comprou. Entendeu? A Rússia está combatendo na Síria. Ela passou com caça sobre o território turco. A Turquia reclamou. A Rússia foi
movimentar um esquadrão de caça para a Síria. Passou sobre o território turco. A Turquia derrubou 2. Acabou. Eu não conheço ninguém no mundo que derruba um caça russo, nem Biden, mas Erdogan derrubou, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, não estou dizendo para você criar animosidade, né? A Turquia comprou S-400 russos e vendeu os drones para a Ucrânia, que não está nem aí, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: tem um lugar dele lá e que ele está assumindo. Não, o Brasil, eu não vejo isso. Segundo ponto, se ele não deixar claro o espaço dele, tu vai ter um problema gigantesco, porque o Brasil não tem problema na América Latina, porque a América Latina, no cenário global, não está nesse grande eixo, Estados Unidos, Rússia, China, não está. Né? Se ele não assumir isso, ele vai ter uma dificuldade cada vez maior, porque o mundo vai tender à regionalização. Como é que vai ficar o 5G no Brasil? Para eu aceitar a tua tecnologia do 5G, tu vai me dizer como é que eu vou tratar os direitos LGBT, como é que eu vou tratar a Amazônia? Eu acho que o Brasil ele tem que ter o espaço dele, ele tem que fazer o que é certo, porque é certo, mas nem alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Se ele quiser realmente ter cara de grande potência, ele tem que assumir isso. Né? Então, eu acho saudável, não estou falando romper com A, com B ou C, mas ele se colocar no lugar dele. Não adianta você ser parceiro dos Estados Unidos, ser parceiro da França, mas ser só quando convém a eles, né? Tem que ser, o negócio tem que ser interessante para todo mundo. E eu acho que isso daí tem que ser uma coisa, tem que ser um posicionamento que vai ficar claro. Né? Lembra o caso da Polônia, né, que é parceiro de todos eles, mas está se armando aí, porque pode ficar sozinho no final parceiro. das contas. Continua parceiro, né? Mas como é que é igual o ditado árabe, né? Reza para lá, mas amarra o camelo, né? Não esquece de dar um nó ali, porque vai que o Alá está ocupado, teu camelo vai embora, tu tá pé. A gente vai caminhando para o final da live. Eu queria te pedir, Ricardo, queria te agradecer a presença aqui na coluna Jogos de Guerra. Lembrar aí que o Ricardo desenvolve um trabalho na RP Risk e portal da gestão de risco. Ele tem uma visão um pouco mais corporativa desses assuntos. Mas queria te pedir para te agradecer pela presença aqui e pedir para fazer as considerações finais em relação a esse assunto, a expansão da OTAN em território de influência russa e como que isso fica, qual que é a possibilidade de risco de conflito na Europa numa altura dessas. Vamos ter aí, no começo do ano, assim que acabar os feriados russos aqui, que acabam no dia 10, uma conversa entre Estados Unidos e Rússia, e no dia 12, provavelmente, uma conversa entre OTAN e Rússia, para definir esse impasse que levou tantas tropas russas para a fronteira com a Ucrânia. Eu acho que o que vale é a conversa Estados Unidos-Rússia. A OTAN vai ser o que os Estados Unidos decidir com a Rússia. Né? Para você mandar em alguma coisa, tem que ter poder. Então, tu não vai acertar uma coisa com 0,1 e outra com 0,2. Não vai. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que pode... eu acho que, basicamente, os Estados Unidos vai evitar, pelo menos nesse momento, botar algum armamento que seja mais estratégico ali pelo menos nos países fronteiriços. Nos países fronteiriços, ali basicamente a Ucrânia, né? Eu não imagino que ele vá tentar fazer isso. Acho que a Rússia vai pedir desescalar a Polônia. Acho que isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não vai topar, até porque os Estados Unidos está cada vez mais longe da Alemanha
e mais perto da Polônia. A Polônia é a economia que mais cresce disparadamente, percentualmente, dentro da União Europeia por anos a fio, né? E os Estados Unidos ele está já fomentando investimento lá dentro da Polônia, descasado da União Europeia, então ele vai fazer isso, ele vai investir. É só ver o que ele fez com o Japão, investiu toneladas, o que ele fez com a China quando interessava, então eu acho que ele vai fazer isso na Polônia, na Índia, vai tentar uma aproximação. Esse é um aspecto. A outra coisa que eu acho, né, que deve acontecer, e que aí pode ser uma coisa que pode mudar um pouco o destino das coisas, é se a Ucrânia unilateralmente ela decidir retomar os territórios que estão invadidos. Aí você pode ter duas coisas. O mais provável é a Rússia entrar e tomar de vez aqueles territórios e ter saudações, ou a Rússia enxergar isso como oportunidade de ir com a fronteira mais para frente. Eu acho que seria complicado, porque ela teria, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, e não é tão simples assim, quantidade de área e tudo, né? Eu acho que o cenário mais provável é ela chegar até os territórios que estão ocupados lá dos separatistas, se a Ucrânia decidisse contra-atacar, realmente tentar tomar aqueles territórios de volta, né? Não acho que a OTAN compra a briga, nem acho que os Estados Unidos compram a briga. Acho que, até porque eles já se posicionaram, já estão sinalizando para isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante aí no Brasil, principalmente para as empresas, quem depende de derivado de petróleo, ou subproduto, ou produto, está bem atento a essas situações, acompanhar a crise energética também na Europa, né? Como é que vai ficar isso, verificar seguro, rede, porque vai ter uma estabilidade grande disso. Então, toda vez que é uma região muito conflituosa e onde passa os recursos, né, minerais, outra coisa que a gente vai ter, está difícil de você chegar a um acordo com o Irã, né? As rotas de petróleo também passam por ali. Toda vez que essa região fica conflituosa, então pode esperar custo de seguro, custo de frete, custo de commodities de petróleo, derivado, e quando você fala em petróleo, você gera um efeito cascata para toda a economia. Então, acho que é muito interessante quem está aí na área de risco, lida com risco no Brasil, aí, ter noção, principalmente no mundo corporativo, né? Ter noção que isso pode acontecer. Perfeito. Nelson Ricardo Fernandes Silva, muito obrigado pela presença. Essa aqui foi mais uma das lives da Gazeta do Povo, da coluna Jogos de Guerra. Acompanhe sempre aqui às quintas-feiras, às 9 horas. Por favor, se puder, dá o likezinho aí para a gente poder continuar com essa coluna. E também coluna em texto que sai aos fins de semana aí na Gazeta do Povo. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado.